E aí galera, tudo bem com vocês? Na primeira parte desse vídeo eu falei pra vocês quem eram as 6 luas inferiores dos 12 Kizukis do Zankimitsu de Inkimetsu no Yaiba, e dessa vez eu vou falar pra vocês quem são as 6 luas superiores, a começar pelos irmãos, que são praticamente uma versão maligna, né, do Tanjiro e da Nezuko, que são os irmãos Daki e Gyutaro, os principais antagonistas do arco do Distrito do Entretenimento, e os dois são muito cruéis e mesquinhos também, mas eles sentem um amor fraternal verdadeiro um pelo outro. São basicamente considerados as versões malignas do Tanjiro e da Nezuko, se eles fossem por outro caminho no caso, né? E a Daki é bem mimada, vingativa e sente um prazer satânico, cara, em torturar as suas vítimas e fazê-las sofrer, sendo extremamente exigente, intolerante com falhas. Já o Gyutaro sendo extremamente exigente e intolerante com as próprias vítimas dela, até porque ela não come pessoas que são feias, nem as pessoas que são fracas, por isso que ela adora matar os Hashiras. Já o Gyutaro é tão ruim quanto ela, e ele sente uma extrema inveja daqueles que nasceram com uma situação melhor do que a dele. E ele deixa isso bem transparecido no anime, né, cara? Ele sente um ódio brutal por qualquer pessoa que aparente ter algo melhor do que ele, entende? E temos também o Gyoko, que é a Lua Superior 5, que foi representada agora no arco da Vila dos Ferreiros. Não foi um bom arco, eu confesso, mas é que também depois do Tengen enfrentando o Gyutaro, não tinha como fazer algo tão à altura, né? A gente espera que no futuro o Kokushibo supra as nossas expectativas, digamos assim. E de todos os Kizuki, ele tem a forma mais grotesca, tendo bocas no lugar dos olhos, um torso que se estende como uma cauda e vários braços pequenos de criança, cobertos por escamas. Ele é muito egocêntrico e sádico. O Gyoko é bastante arrogante, obviamente, com quase todas as luas superiores, e perde rapidamente a paciência com aqueles que não sabem apreciar a sua arte, vamos dizer assim, que é basicamente uma desculpa, né, para mutilar pobres camponeses e trocar os seus membros entre si enquanto ele os empala com espada e samurai. Tem também a lua superior 4, que é o Hantengo. O Hantengo também tá no arco dos Ferreiros, e eu confesso que esse foi um personagem que eu gostei. O Gyoko tava meio padrão, digamos assim, né, daqueles personagens psicopata e tal, é porque ele é conhecido principalmente pela sua frieza e covardia, já que quando ele era humano ele usava a idade avançada dele para poder fingir ser inocente e assassinar as pessoas para não ser responsabilizado pelos seus crimes. E além da sua própria personalidade, o Hanten tem mais 6 diferentes, e todas com poderes próprios e criadas para que ele nunca continuasse a ser culpado pelas coisas. Eu confesso que eu achei que o Hanten não seria um personagem bom, mas digamos que as variantes das personalidades dele foram muito bem desenvolvidas e a dublagem ajudou muito a gostar dessas personalidades. Em 3 a gente tem ele, que no começo eu odiava ele com todas as minhas forças, né, até porque ele matou o grande Kyojuro Rengoku, mas o Akaza, quando eu não gosto de ler o mangá quando eu ainda não terminei de acompanhar o anime, né, e no anime não acabou ainda, então eu fico meio receoso com o mangá, mas eu vi um pouco da história do Akaza e além de uma história muito tensa, ele é claramente um dos melhores personagens que tem aí entre as luas superiores. Não é à toa que ele é a terceira, né, tendo se transformado em Oni pelo Muzan em pessoa. O Akaza é teimoso, sanguinário, tem um profundo desejo de lutar contra os adversários mais fortes do que ele, ao mesmo tempo que desdenha e tortura os fracos. Nem mesmo os companheiros Kizuki são a salvo, já que ele vê todos como rivais, ele quer meter a porrada em todo mundo. E apesar da sua crueldade, uma coisa que é interessante dele, ele segue o próprio código de honra, cara, que inclui não devorar jamais mulheres, mesmo ficando muito mais forte se ele fizesse isso. Ele também tem uma total aversão a si próprio, talvez pelas memórias, né, do passado dele, que eu não vou falar porque senão, né, é muito spoiler. Mas, cara, é um personagem muito top, assim, eu gostei bastante dele, eu assisti várias vezes o arco, né, e ele me lembra muito, cara, mas o Bruce Lee, sabe, porque sempre querendo cair na porrada com todo mundo, entendeu, pra ver quem é o mais poderoso, até porque quando ele luta com o Kyojuro Rengoku, ele até oferece pra ele se tornar um Oni, porque ele era poderoso pra caramba, né, cara, e é um personagem muito maneiro. Tem também a Lua Superior 2, que eu quero muito ver mais sobre ele, pelo menos no anime, né, como eu falei pra vocês, eu não ando acompanhando muito o mangá, porque eu não quero estragar a surpresa que é o anime, né, cara, porque a dublagem me conquista, a animação é muito boa. Mas é a Lua Superior 2, que é o Douma. E todas as vezes que ele aparece no anime, cara, simplesmente ele rouba a cena, ele é muito divertido e descontraído. E eu gostei muito dessa personalidade dele. E ele me lembra muito o Tobi, cara, de Naruto, velho. E ele foi nascido totalmente sem emoções. E ele é um dos maiores vilões da série, sendo responsável direto pelas mortes
da Kocha, que é a mãe do Inosuke, e da Kanai, que é a irmã mais velha da Hashira Shinobu Kocho, que é a Hashira do inseto, o que torna eles meio que arqui-inimigos, né? E apesar de não sentir nada, ele é carismático pra caramba, como eu falei, ele é muito amigável, usando isso para devorar suas vítimas, especialmente os membros da seita Paraíso Eterno, que é a seita dele, da qual ele é líder. E ele é um psicopata total que permaneceu impassível mesmo diante da morte trágica dos seus pais, diante dos seus olhos, reclamando apenas do cheiro do sangue que pairava no quarto. E a sua principal arma são os seus leques, que ele utiliza tanto para defesa quanto para ataque. E agora não tem como não falar do Lua Superior 1. Para mim é um personagem que assim, só dele chamar o Akaza pelo nome eu já sabia que ia dar bom, porque primeiro foi dublado pelo Titã Guilherme Briggs, e o personagem, ele meio que nem aparece, cara, mas ele é muito foda, entende? E infelizmente eu tenho um amigo que é muito fã de Kimetsu no Yaiba, ele tem todos os mangás, e ele me contou algumas coisas que fazem esse cara ser muito interessante. E ele é o Oni mais poderoso entre os 12 Kizukis, cara. Ele meio que só tá abaixo do Muzan mesmo, sendo o mais velho e o mais leal a eles. Sem contar que o Kokushibo também é um antepassado do Muichi e do Tokito, o pilar da névoa dos Hashiras. Embora ele seja um demônio, o Kokushibo luta utilizando principalmente as suas habilidades como espadachim e a técnica de respiração da lua, ao invés de depender inteiramente dos poderes sobrenaturais dele. Ele também tem um profundo senso de honra, demonstrando respeito aos oponentes que ele julga dignos, e é por isso que eu quero muito ver ele enfrentando o Gyomei, que pra mim é o meu personagem favorito. E agora a gente tem também os substitutos, né? A quarta lua superior substituta, que é a Nakimi, e quando o Hantengo foi derrotado pelo Tanjiro e a rapaziada, o Muzan acaba promovendo ela à posição de quarta lua superior, preferindo se fazer entender através dos seus atos cruéis e seu jeito de lutar. Ela também é cegamente leal ao mestre, usando as suas habilidades de Oni para o bem dele. Ela consegue controlar totalmente a fortaleza dimensional infinita, que é o quartel-general dos demônios, podendo mudar qualquer um de lugar quando bem entender. O que tecnicamente não parece um poder muito importante, mas no meio de uma batalha é muito interessante você estar mudando tanto os oponentes quanto os locais da batalha. E agora mais um, que quando Aki e o Gyutaro foram derrotados, o Kaigaku ocupou o lugar deles como a sexta lua superior, e ele era originalmente um membro da tropa dos caçadores de demônios, cara. Ele era companheiro de treino também do Zenitsu, treinou com o mesmo mestre, mas ele acabou traindo seu mestre ao se deixar converter pelo Kokushibo, e ele é traiçoeiro, invejoso, e acabou enveredando para o caminho do mal, após o mestre dele dizer que o Zenitsu seria o seu sucessor por direito, o que ajudou a aflorar sua personalidade maligna. Por tudo isso, ele se tornou praticamente um arqui-inimigo aí do Zenitsu, e eu confesso que é uma luta que eu também tô muito ansioso pra ver no anime. Gostou desse vídeo? Quer mais algum conteúdo sobre anime? Deixa nos comentários qual é o próximo anime pra gente falar aqui, tá, galera?